Fala pessoal, chegou a sua hora também de ganhar dinheiro todos os meses no mercado financeiro. E estou falando dos fundos imobiliários, porque eles pagam esses rendimentos todos os meses. É investimento no mercado imobiliário, né? E muito fácil de entender, é como se fosse um aluguel que você recebe todo mês na conta corrente da sua corretora. É um investimento muito interessante para se viver de renda, para ter aquele dinheiro caindo na sua conta todos os meses, e chegou a sua hora também. Vou te mostrar aqui nesse vídeo alguns exemplos de fundos imobiliários que pagaram, estão pagando os maiores dividendos das suas histórias, né? Então estão pagando muito bem. Inclusive, tem muito fundo imobiliário aí, vou listar 3 que estão pagando até mais do que a taxa Selic. A média dos fundos imobiliários de papéis nos últimos 12 meses aí, foi uma rentabilidade só com esses dividendos de 16,06%, tá? Isso em um ano, bastante dinheiro para você colocar no seu bolso também. E vou deixar aqui um convite especial para você que é fã de fundos imobiliários. Preparei um e-book aqui com os 10 passos para investir em fundos imobiliários também. Clica no link que está aqui embaixo na descrição, um e-book gratuito que eu preparei aqui para você aprender a investir mais também em fundos imobiliários, beleza? E agora falando um pouco sobre esse cenário dos investimentos em fundos imobiliários e como um todo, a gente vê que a inflação está muito alta, né? E a taxa Selic também está muito alta, só que tem muito fundo imobiliário pagando super bem. Na média, 16% ao ano é muita coisa. Então eu vou te mostrar aqui 3 fundos imobiliários hoje que estão pagando mais do que a taxa Selic. Taxa Selic hoje em 13,25% ao ano. E aí, pessoal, já compartilhando direto minha tela aqui, uma sugestão de alocação só na sua carteira de fundos imobiliários, ó, uma exposição por segmento. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui para a gente ver melhor. Lá no site da XP Investimentos, eles estão ali sugerindo pelo menos 55% do seu patrimônio investindo em fundos imobiliários nos fundos de recebíveis, né? O que é isso? Fundos de recebíveis, né? São aqueles CRIs, tá? Basicamente, são os fundos de papéis, tá? Então, os fundos de papéis são os que estão pagando mais, tá? Atualmente, e provavelmente serão os que continuarão pagando mais nos próximos meses e talvez até nos próximos anos. E é isso que eu já começo a mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje, tá? Vou falar especificamente de alguns fundos daqui a pouco como exemplo, mas a gente precisa, antes de tudo, pensar no cenário como um todo, tá? Se a gente tem um momento de inflação alta, se a gente tem um momento de taxa Selic alta, são os fundos de papéis que tendem a pagar mais. E aí eu vou compartilhar aqui na tela para a gente falar um pouco sobre essa perspectiva da taxa Selic, que isso mexe com todos os investimentos, tá? Então existe esse termo que a gente usa muito no mercado financeiro, que é a curva de juros, né? O que é isso? É uma espécie de estimativa que o mercado espera que aconteça com a taxa Selic, e isso influencia todos os investimentos, né? Inclusive os fundos imobiliários. Então, olha essa linha amarela aqui, tá? A perspectiva, então, de muita gente, muitos analistas do mercado financeiro, é que a taxa Selic termine ali 2022 até mesmo 2023 próximo a 14% ao ano, tá bom? E só comece a ter uma diminuição lá na frente, talvez em 2024, 2025. Então, isso aqui já é um fato, né? É muito provável que a gente continue agora com esse cenário de inflação e Selic alta, tá? Isso mudou muito de um ano para cá. Então, a gente precisa fazer a nossa posição, né? Nossas alocações de investimento, pelo menos os próximos aportes, pensando nisso, tá? Mas eu faço uma ressalva aqui, né? Que isso não é um dado exato, é só uma perspectiva. Inclusive, nesse próprio gráfico, essa linha cinza mais clarinho que está aqui embaixo, era a perspectiva do mercado 6 meses atrás, tá? Então, essa estimativa, essa perspectiva muda, tá? Há 6 meses, o mercado achava que a taxa Selic não chegaria a 12%, tá? E já ultrapassou. Então, a gente precisa se posicionar com a nossa diversificação de carteira sempre, é importante, só que em cada momento a gente vai ter um aporte mais interessante em algum cenário. E o cenário agora é inflação alta e taxa Selic alta. E aí, pessoal, antes de eu compartilhar minha tela aqui e mostrar os 3 fundos imobiliários como exemplo, eu faço um alerta, tá? Uma ressalva, porque muita gente tem falado o seguinte, olha, taxa Selic hoje é 13,25% ao ano. Tá? Então, as pessoas acham que já tem garantido 13,25% para toda a eternidade, tá? Então, cuidado, porque
há sempre esse movimento. Em algum momento a taxa Selic vai diminuir, tá? Você quer um dado muito importante? Vou colocar aí na tela também, porque eu fiz uma live esses dias, vou até colocar aqui em cima, depois assiste essa live que está muito importante, onde eu mostrei que o CDI médio dos últimos 5 anos é 6,15%, tá? Por quê? Porque em alguns períodos o CDI médio, CDI equivale muito próximo à taxa Selic daquele ano, tá? Então, se você olhar 2020, por exemplo, a taxa média foi 2,8%, tá? Então, isso sempre vai ter uma alternância, tá? Não ache que os 13% que são hoje da taxa Selic vai continuar para sempre, tá? Então, se você pensar num ganho ali anual de 8, 9%, já é bom, né? Isso em períodos longos de 5 ou 10 anos, tá bom? É que nesse momento, nesse recorte da nossa história, tem muita coisa pagando muito. E óbvio que a gente vai aproveitar, tá? Mas feito essa ressalva aqui, vamos agora mostrar alguns fundos imobiliários que estão pagando super bem, beleza? E aí eu começo por um fundo imobiliário que se chama RBRR11, tá? Daqui a pouco eu explico um pouquinho mais sobre ele, mas a gente pode ver aqui num gráfico histórico que ele está pagando super bem, né? As máximas da sua história. No último mês ele pagou R$ 1,20 para cada uma cota que você tivesse desse fundo imobiliário, tá? Então, fundo imobiliário é isso, é renda, dinheiro caindo na sua conta todos os meses. Então, se você tinha uma cota, mais ou menos R$ 100, custou essa cota, você ganhou 1,20 na sua conta. Isso daí é 1,2% no mês, ok? Então, um rendimento super alto. Os fundos imobiliários, eu costumo falar que a maior graça, o maior objetivo é ter esse dividendo caindo na conta todos os meses. Aí você vai acumulando mais cotas e mais cotas e mais cotas e mais cotas, até você ter um patrimônio bem grande ali investido. Depois você vive apenas da renda que esse investimento te traz, tá? Óbvio que os fundos imobiliários são uma das categorias, tá? De uma carteira de investimentos bem diversificada, ok? Gosto muito dos fundos imobiliários? Sim, mas é por isso que a gente tem que deixar de lado as ações ou os investimentos de renda fixa? Não, de jeito nenhum. O balanceamento é importante. E aí, galera, falando um pouquinho especificamente sobre esse fundo imobiliário, o RBRR11, que é um dos fundos que tem maior capilaridade na nossa bolsa, eu peguei aqui uma notícia que saiu no portal Seu Dinheiro, que inclusive esse analista aqui, CNPI, que se chama Caio Araújo, ele recomendou, né, esse fundo RBRR11, que está aqui, tá? Ele é um fundo que pagou super bem no último mês, né, como a gente já mostrou, e ele é um fundo que tem a maioria dos seus investimentos ali, seus ativos, num perfil high grade, né? O que é isso? Seria aquele nível mais premium, tá? Que seriam os ativos mais seguros. Lembre-se sempre desse nome, o high grade, tá? São aqueles ativos melhores quando a gente fala de fundos de recebíveis, os famosos fundos imobiliários de papéis, tá? E qual que é o grande desafio hoje, na verdade, de quem quer investir nessa classe de ativos? É comprar algum fundo imobiliário que esteja barato, tá? Porque essa classe de ativos, como está pagando muito bem, a maioria dos ativos está muito cara, tá? O próprio RBRR11, na minha opinião, é um fundo imobiliário que já está um pouco caro, tá? Ele tem muita qualidade, como a gente vai ver agora, mas já está um pouquinho caro, tá bom? Então, se a gente for olhar um ranking, tá? Puxei aqui só fundos imobiliários que sejam de títulos e valores imobiliários, né? Então, os fundos de papéis entram nessa categoria, os fundos de fundos também entram, mas daqui a pouco eu até falo um pouquinho mais sobre eles, e que tenham um patrimônio alto, tá? Então, o principal da nossa bolsa é o KNIP11, tá? Que, se eu não me engano, ele é só para investidores qualificados, mas por essa métrica aqui, a gente consegue ver o preço sobre o valor patrimonial, né? Que está um pouco caro, tá? Tudo que estiver acima de 1 quer dizer que está um pouco caro. Se estiver abaixo, quer dizer que está barato. Se estiver 1, quer dizer que está no valor justo, no valor patrimonial, tá? E nos fundos de papéis, essa é uma métrica que funciona bastante. Então, a gente vê alguns fundos, por exemplo, o KNCR11, que é um excelente fundo também, ele já começou a ficar um pouquinho caro, né? Quem acompanha aqui o canal viu que alguns meses atrás ele estava até mais barato, né? Já está encarecendo, porque todo mundo está indo atrás dos fundos de papéis. O IRDM11, ó, por exemplo, está sempre caro, né? Um fundo imobiliário que está sempre caro, né? Mas a gente já começa a ver o CPTS, por exemplo. A gente pode falar sobre ele daqui a pouquinho. É um que está um pouquinho mais barato, tá? Mas como a gente está falando primeiro aqui do RBRR11, ele está um pouquinho caro, ó, 1,04, tá? Então, o preço sobre o valor patrimonial dele está um pouco elevado. Mas vamos olhar um pouquinho o relatório gerencial, porque é legal a gente ver mais detalhes sobre o fundo,
né? Então, aqui nessa página, a gente já começa a ver que grande parte da rentabilidade dele, que foi super alta, que eu já mostrei aí, é por causa da indexação à inflação. 75% dos ativos desse fundo imobiliário são atrelados à inflação, ou seja, se a inflação está alta, esse fundo imobiliário vai pagar bem, tá? E 25% atrelados ao CDI, né? Que é equivalente ali, muito próximo da taxa Selic. Então, taxa Selic é alta, esse fundo está pagando bem também, tá? E aí a gente consegue ver essa informação aqui, né? 15,15% de dividendo anual, tá? Isso referente à última cota, né? Se a gente pegasse a última cota e transformasse para 12 meses, representaria então 15,15%, ou seja, mais do que a taxa Selic. É óbvio que se a gente pegar o dividendo dos últimos 12 meses, né, olhando para o passado, 11,95% não é pouca coisa, né? Se a gente olhar o CDI em 12 meses também não esteve tão alto quanto isso. Mas o que eu mais quero mostrar aqui para vocês hoje é a parte da composição da carteira de um fundo imobiliário, tá? Então a gente vai descer aqui um pouquinho no relatório, ó, a gente pode ver uma rentabilidade aí altíssima, né? Desde 2018, então os fundos imobiliários são uma excelente alternativa de investimentos, mas eu quero colocar aqui a composição do fundo, tá? Para a gente ver por que um fundo paga mais que outro. Então tá aqui, ó, a composição desse fundo imobiliário, ó, 55% tem CRIs que pagam IPCA, que é a inflação, mais 6,2%, tá bom? Então, bastante alto. 24% ali pagando CDI, mais 2,7%, e uma parte também com o IGPM, que é um outro índice de inflação que está altíssimo também nos últimos tempos. E uma pequeníssima parte ali investida em outros fundos imobiliários, tá? E uma parte em caixa. Então, um fundo de recebível, ele tem essa prioridade, digamos assim, de investir em CRIs, mas ele também pode investir em outros fundos imobiliários, né? Uma pequena fatia dela pode estar em outros FIIs. E daqui a pouco eu te mostro mais detalhes até, porque o CPTS é um exemplo de fundo imobiliário que investe também em outros FIIs, tá? E voltando aqui para a nossa coluna, a nossa tabela, a gente vai ver que tem alguns fundos de fundos, né? Por exemplo, o RBRF11, que está super barato, né? Mas por que ele está barato? Porque um fundo de fundos investe em outros fundos imobiliários, né? Majoritariamente. Então, por exemplo, se você compra o RBRF, você vai estar investindo um pouquinho em shopping, um pouquinho em escritório, um pouquinho em logística, um pouquinho em papéis. Então, como algumas classes de ativos, os fundos de tijolos, shoppings, hotéis e escritórios, por exemplo, caíram muito, o fundo de fundo também caiu, tá? Então, diferente do fundo de papel que está pagando super bem, os fundos de fundos estão sofrendo um pouco, tá? Então, a gente tem essas duas classes de ativos nos fundos imobiliários, os papéis e os tijolos, que têm desempenhado muito diferente, né? Os papéis cresceram muito e vão continuar pelo menos um tempinho, enquanto os fundos de tijolos estão extremamente baratos, mas só vão trazer um retorno para o investidor num médio e longo prazo, tá bom? E aí, já colocando alguns outros exemplos, vamos falar desse aqui, né? O CPTS 11, que está com preço sobre valor patrimonial de 0,97, tá? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui com vocês. E no relatório gerencial, a gente consegue ver aí um dividend yield de 14,32%, tá? Isso aí contando pelo fechamento do dia 31/5, tá? Porque pelo valor da cota, calcula-se então o rendimento que ele pagou nos últimos meses e chega-se a esse dividend yield aí bastante alto. E mais uma vez, vamos ver qual é a composição da carteira, tá? Que esse daqui é o ponto mais importante do vídeo de hoje. E a gente consegue ver aqui nessa parte, tá? 63,4% do fundo está em ativos atrelados à inflação e 33,6% são em outros fundos imobiliários, tá? Então a gente já vê aqui que existe uma grande diversificação, mas pouca coisa atrelada ao CDI, tá bom? E bastante, uma fatia bem grande ali, 33% do fundo é em outros fundos imobiliários, tá? Então, por exemplo, ele tem fundo imobiliário de shopping, tá? Que seria a maior fatia aqui, esses dois fundos. Então, até por isso, talvez, que esse fundo lá na bolsa esteja um pouquinho mais barato, porque ele está rendendo super bem, só que como ele tem uma fatia relevante em outros fundos imobiliários, pode ser que por isso ele esteja um pouquinho mais barato, ok? E aí o terceiro exemplo, nesse vídeo aqui de hoje, a gente volta lá para a nossa lista e o outro único fundo de papel acima de 1 bilhão de patrimônio, né, que está abaixo do seu preço sobre valor patrimonial, é o CVBI 11. E aí a gente pode entrar lá no relatório gerencial deles também para ver um pouco dos detalhes desse fundo, tá? Então, grande parte aqui, ó, 100%
foco em CRIs, né, os fundos de papéis, e eles buscam ter um baixo risco na composição com um rating, né, interessante, que seja investment grade, não é tão alto assim, provavelmente, quanto o RBR, mas é um fundo que tem ativos mais seguros também, tá? Tá com dividend yield anualizado aí de 17,8, né? Então bem alto, ou seja, um pouquinho mais de risco em relação ao RBR já trouxe essa rentabilidade tão mais alta assim. É óbvio que a gente não tem como prever o futuro, se esse fundo vai continuar pagando tão bem assim, mas são exemplos de fundos imobiliários que estão pagando acima da Selic, tá? Então, gosto muito do investimento imobiliário, mas acho que sempre tem que haver a diversificação na carteira, tá? Eu costumo até brincar com o pessoal, faço muitos vídeos sobre fundos imobiliários, mas eu não tenho mais do que 15 ou 20% do meu patrimônio como um todo em imóveis, beleza? Então, fica aí mais essa sugestão, link na descrição para você baixar o e-book, os 10 passos para investir em fundos imobiliários, beleza? E peço também para você deixar o seu comentário aqui embaixo, dúvidas, sugestões, que eu posso trazer novos vídeos para vocês, ok? Um abraço e até mais!